Bom dia, amados do Senhor. Estamos aqui para mais um Devocional Hebron. Ontem você refletiu sobre o que é essencial, né? O temor a Deus e guardar os seus mandamentos, que trata de viver a palavra. E hoje eu quero falar com você sobre o que a Bíblia fala sobre o homem que é feliz, sobre o que é felicidade, sobre como é feliz. Ao final dessa meditação, que você entenda aonde você encontra essa felicidade. O texto é Salmo, de número 32, e ele diz assim, acompanhe comigo, Salmo de número 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Amados, esse salmo também possui preciosidades. Algumas coisas que você já sabe, outras que talvez não, mas veja o que Davi escreveu aqui. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, falho como eu e você, que tropeçava nas palavras, nas ações, volta e meia, mas tinha um desejo de servir a Deus, de obedecer a Deus. E por isso ele foi tido como homem segundo o coração de Deus. Quando errava, ele se arrependia, ele se voltava para Deus, ele sabia que sem Deus ele não tinha nada. O receio dele é que Deus afastasse a presença dele da vida dele. Por isso ele andava na presença de Deus. Veja como é feliz. Aqui ele fala de transgressões, de pecados, de culpa, de hipocrisia. Né? Pecado é errar o alvo. Deus deixou o alvo estabelecido na sua palavra, que é conhecer sua vontade e obedecer, é respeitar os marcos, os limites que Deus estabeleceu. E então, quando o homem transgride a vontade de Deus, peca, ele traz sobre si culpa. Quando ele é hipócrita, ou seja, fala uma coisa, mas vive outra, porque assim é o hipócrita. Ele fala uma coisa, mas vive outra. Quando esconde os pecados, como nós podemos esconder nossos pecados de Deus? Isso é impossível. Eu rio por causa disso, porque é impossível. O Deus que é onisciente, conhece os nossos pensamentos, que sabe o que nós vamos fazer antes de fazermos. Lembra-se de Caim? Caim estava planejando matar Abel e Deus chegou perto dele e falou, o pecado está à sua porta, convém a você dominá-lo. Deus conhece nossas ações quando elas estão ainda sendo geradas na nossa mente.
E muitas vezes ele vem com antecedência para nos alertar, para que sejamos livrados do mal e da consequência dos nossos atos. Então, esconder o pecado não é a solução. O diabo quer que você faça isso. A carne quer que você faça isso. Não, viva a sua vida, faz o que você quiser. Ninguém manda em você. Você não precisa do conselho de ninguém. Faça assim, faça assado. Então, aqui ele diz como é feliz aquele que tem esses assuntos resolvidos, ou está resolvendo o seu coração. Porque tem uma mente tranquila, uma consciência tranquila. Foi perdoado, seus pecados foram apagados, né? Mas ele diz que enquanto mantinha os pecados, os erros escondidos, o corpo dele estava definhando de tanto gemer, porque a mão de Deus pesava sobre ele. A mão de Deus pesa para nos libertar de nós mesmos, das nossas fraquezas, das nossas opiniões, dos nossos achismos. Por isso ela pesa. Por isso que às vezes as coisas ficam muito difíceis. Porque na verdade o propósito de Deus é que nos arrependamos e voltamos para Ele. E aqui então o salmista começa a falar: então reconheci o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Ele olhou, fez uma revisão da sua vida e viu: não, eu pequei, eu transgredi, eu sou culpado, eu fui hipócrita. E aí ele diz: primeiro passo, arrependimento. Segundo passo, confessarei as minhas transgressões. Confessar é declarar o nosso erro a Deus. É ir diante dele e falar: Pai, eu pequei. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Assim, desobedeci a tua lei, desagradei teu coração. É quando a pessoa rasga o seu coração e se humilha na presença de Deus. Confessarei. E o próprio Davi, que já vivia naqueles tempos e conhecia Deus, mas um tempo em que Jesus ainda não tinha vindo, ele sabia que se confessasse o pecado, Deus o perdoaria. E daí ele fala aqui: e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Como é feliz aquele que tem os seus pecados perdoados. E aí Davi continua dando mais algumas orientações, né? Depois do arrependimento, depois da confissão, ele fala dos fiéis que oram a Deus. E que quando as muitas águas, os turbilhões de acontecimentos, as situações, as aflições, as privações vierem, eles não serão atingidos, porque se refugiam no Senhor. Que todos que são fiéis orem a Ti enquanto pode ser encontrado. E aí ele fala: Tu és o meu abrigo, Tu me preservarás da angústia e me cercarás de canções de livramento. Então, aqui você vê esse processo de arrependimento, de confissão, de perdão, de oração, de humilhação diante do Senhor. E após esse processo, olha o que Deus faz. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve andar. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Então, depois do arrependimento, da confissão, desse quebrantamento, de orar e buscar ao Senhor a face dele, ele diz: eu vou instruir você, eu vou te ensinar pelo caminho que você deve andar. Você não vai ficar sem resposta, sem direção. Eu vou aconselhar você e mais, eu vou cuidar de você. Mas vejam, isso vem depois do arrependimento, vem depois da confissão, de você reconhecer o teu pecado diante do Senhor. E aí ele perdoa e em seguida vem com ações para te ajudar. E ele continua instruindo: não sejam como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Nós temos que ter esse entendimento no Senhor. E aqui ele fala que o cavalo é assim e tem que ser controlado, senão ele não obedece. Amados, a obediência a Deus, a obediência à palavra de Deus é o caminho da bênção. Ali estão os limites de Deus, os decretos de Deus, a vontade de Deus. E nós temos que nos sujeitar à vontade de Deus e à palavra do Senhor, obedecer. Jesus obedeceu e obedeceu até a morte. Por isso recebeu um nome que é sobre todo nome. E aqui ele fala que Deus protege aquele que nele confia.
Alegre-se no Senhor, cante de alegria todos vocês que são retos. Como é feliz aquele que tem os seus pecados perdoados. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Como é feliz. Então, entendo este processo, porque ainda continua assim, isso não mudou. Arrependimento, confissão para buscar o perdão de Deus, aquele quebrantamento, e que leva a uma mudança de atitude. Aí o Senhor vem com a instrução, eu vou te instruir, eu vou te ensinar pelo caminho que você deve andar, eu vou te aconselhar e vou te proteger. Como nosso Deus é bom. Entenda isso e seja feliz. Seja feliz. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, eu abençoo o teu povo. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos conduza, ajude-nos a sermos felizes, ó Deus, com os nossos pecados e transgressões perdoados. No Senhor nós temos o perdão. Como é feliz aquele que é perdoado, Senhor, muito obrigado. Como é feliz aquele que é justificado por Ti. Ah, Senhor, instrui-nos mesmo, ensina-nos pelo caminho que devemos andar. Dá-nos o Teu conselho, Senhor, e a Tua proteção e o Teu favor em nome de Jesus. Assim seja, Senhor, sobre todos esses que estão ouvindo este vídeo, essa devocional agora na manhã. Que todos alcancem essa bênção e sejam felizes em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, tenha um dia abençoado na presença do Senhor e passe esses devocionais para outras pessoas que precisam, né? Talvez algum amigo seu. Um bom dia para você, em nome de Jesus.